Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma atividade e hoje nós vamos continuar com exercícios de fixação sobre o período composto, certo? Então, o que vocês tinham que saber sobre o período composto por coordenação? Que ele é um período que apresenta independência entre as orações, ou seja, cada oração tem o seu próprio verbo, o seu próprio sujeito e os seus próprios complementos. Tudo bem? Até aí? E vocês aprenderam que a oração coordenada, ela pode ser de dois tipos: sindética ou assindética. Qual que é a diferença? Na assindética, eu tenho uma ausência de conjunção ligando as orações. Elas apresentam para cada verbo um sujeito e um complemento, mas elas são independentes sintaticamente e pelo sentido elas são ligadas, apresentando alguns valores que são as sindéticas, que podem ser ligadas por conjunções e essas conjunções vão ter significados na oração, certo? Aqui eu coloquei só o quadrinho para vocês relembrarem qual é o valor de cada conjunção. Por exemplo, a sindética aditiva tem valor de soma, de adição. Quando eu somo as ideias, eu somo os pensamentos. E as principais conjunções usadas são o e, o nem, a locução conjuntiva não só, mas também, etc. Nós temos as adversativas, que são para ideias contrárias, ideias opostas. Muito usado o mas, porém, contudo, todavia, entretanto. Quando eu tiver ideias opostas acontecendo ali dentro do meu período, eu posso usar uma conjunção adversativa. Se eu quiser explicar, dar um motivo da chamada oração principal, que é a que vem primeiro, eu vou usar o pois, o porquê, o que, etc. Se eu estiver entre uma alternância e uma escolha, eu posso usar as conjunções ou, ora, ora, quer, seja, etc. Se eu quiser fechar o meu pensamento da oração principal, se eu quiser concluir esse pensamento, eu posso usar o portanto, o logo, o por isso e o pois. Então, reparem que o pois pode ser explicativo ou conclusivo. Qual a diferença, pessoal? A diferença está na posição. Se o pois vier antes do segundo verbo, ele é explicativo. Se o pois vier depois do segundo verbo, ele é conclusivo, tá? Foi isso que eu coloquei nessa caixinha de texto aqui. A posição do pois vai determinar o valor dele na oração, certo? Então, o que vocês têm que fazer no primeiro? O primeiro exercício pede para vocês sublinhar as conjunções e classificar a oração, dizendo o valor dela, se é de adição, oposição, alternância, explicação ou conclusão. Então, vou fazer o primeiro. Vou assistir televisão ou vou jogar bola? Conjunção, primeira coisa. Conjunção ou. O que está acontecendo aqui nas minhas frases? Eu estou diante de uma escolha, eu tenho que escolher se eu assisto televisão ou se eu jogo bola. Então, eu sei que eu não somei ideias, eu não estou diante de uma oposição, nem estou dando uma explicação ou motivo, eu estou diante de uma alternativa, de uma escolha. Então, aqui, a minha conjunção ou tem o valor de alternância. É isso que vocês têm de fazer. Grifar a conjunção, tá? E dizer o valor aqui, que é de alternância. Em todas essas outras aqui. Olha como eu fui boazinha com vocês e dei poucas frases, né? Então, pessoal, depois vocês têm os exercícios complementares. Aqui eu tenho a tirinha da Mafalda, tá? Que vocês vão ter que ler com calma. Então, estou cheia desses livros com lobos e ogros que comem crianças. O futuro da humanidade não somos nós, hein? Somos ou não somos? Carne de imprensa, é isso que nós somos. Então, observando a tirinha e após ler atentamente, nós vamos responder. Na frase, estou cheia desses livros com lobos e ogros que comem crianças, é correto afirmar que a conjunção está ligando duas orações? Então, eu tenho a conjunção e aqui. E ela liga lobos e ogros. Aí vocês vão ter que me dizer se é correto afirmar que ela liga duas orações. E o que é oração mesmo? Oração é o que tem verbo. Vocês vão ter de verificar se lobo e ogro são orações. Para responder essa pergunta, ainda vão ter que justificar a resposta. Se sim, por que está ligando as orações? Lobo e ogro são orações? Se não, por que não está ligando orações? Certo? A B, retirar do quadrinho um exemplo de período composto por coordenação, ou seja, o período vai ser ligado por ideias, mas as orações vão ser independentes. Cada oração, cada verbo vai ter o seu sujeito e o seu predicado, certo? Depois vocês vão ter que sublinhar a conjunção e classificar. O que é classificar? Dizer se é aditiva, adversativa, explicativa, conclusiva ou alternativa, certo?
No 2, a única alternativa correta a respeito do período. Jantamos num restaurante próximo de casa, depois fomos ao cinema que ele. Então, vocês vão ter que ver quantos verbos tem, tá? Porque aqui ele pergunta por orações, ó, apresenta 4 orações. Oração é o que é mesmo, pessoal? Que tem verbo. Então, apresenta 4, 2, 3 orações. Ou o período é composto por subordinação. Qual que é a resposta mais correta? Período composto por subordinação, nós vimos algumas aulas anteriores, é aquele período em que os verbos são dependentes, ou seja, o segundo verbo complementa o sentido do primeiro, certo? Vocês vão ter que achar, então, os verbos, primeiramente, para conseguir realizar esse exercício. Depois, no terceiro, vocês têm apenas de circular as conjunções, que vocês já aprenderam quais são. E, em caso de dúvida, vocês podem consultar o primeiro quadrinho para saber quais são as conjunções, tudo bem? Então, vamos lá para mais uma. Na 4, vocês têm as orações aqui grifadas e vocês vão ter que colocar de acordo com o código aqui. 1, se ela for assindética, o que é uma oração assindética mesmo? É uma oração que não tem nenhuma conjunção. 2, para aditiva, que são aquelas que têm ideia de soma, de adição. Depois, a alternativa, que é as que têm ideia de escolha, de alternância, adversativa, de oposição, explicativa, de explicação ou motivo, e conclusiva, que é o fechamento, a conclusão do pensamento. Tá? Vocês têm que colocar os códigos de 1 a 6 aqui, observando se tem ou não conjunção e, se tiver a conjunção, qual o valor dela. Na 5, é correto afirmar que o período composto por coordenação, o que ele tem? Ele é formado por orações coordenadas sindéticas somente? São só as sindéticas ou tem outro tipo? Vocês vão ter que dizer para mim. Na B, nas orações sindéticas predomina a ausência de conjunção para ligar as orações? Então, na sindética, tem ou não conjunção? Vocês vão ter que responder sim ou não. C, no período composto por coordenação, a relação entre as orações é de dependência sintática? Então, nas coordenadas, a relação entre as orações, a segunda oração complementa o sentido da primeira, isto é, uma relação de dependência ou não, e justificar a resposta, dizer por que sim ou por que não. Depois vocês têm de observar a tirinho abaixo para responder ao que se pede. Então nós temos aqui o segundo balão, que é o que a pergunta está querendo. Trabalhamos com grandes marcas e temos uma enorme variedade de produtos. O que a senhorita está buscando? Quando ela fala isso no segundo balão, eu estou afirmando que é um período composto por coordenação. Vocês vão ter que identificar, ou seja, escrevê-lo, sublinhar a conjunção e ainda dizer a classificação dele. Ou seja, dizer se é aditivo, adversativo, conclusivo, explicativo ou adversativo, tá? Então, é isso que vocês têm que fazer. Hoje vai ser só exercício de fixação. Eu espero que vocês façam com muita calma. Lembre-se que a primeira coisa é sempre grifar o verbo. Depois vocês vão ter que verificar se tem ou não conjunção. Se tiver conjunção e o exercício pedir, grifar a conjunção e depois dizer o valor da oração, certo? Então, pessoal, qualquer dúvida é só me procurar. Uma ótima semana a todos, bons estudos e, para alguns nós vamos nos ver na escola presencialmente. Beijão, fiquem com Deus. Até a próxima aula.